Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nessa semana eu recebi uma pergunta bem bacana, super relevante e na hora eu pensei, nossa, a resposta a essa pergunta daria uma aula inteira. Então eu resolvi gravar esse vídeo para responder a dúvida dessa pessoa, mas aí também provavelmente vai responder a dúvida de mais gente. Se você gosta do nosso conteúdo, já chega dando like, deixa o seu comentário aqui embaixo, no final do vídeo se você tiver dúvidas e compartilha se você achar que esse conteúdo é relevante para chegar a mais pessoas. Então vamos à pergunta. A pessoa queria saber mais sobre os terrible twos. Se você ainda não ouviu esse termo, ele significa em português terríveis 2 anos. Se refere à fase em que a criança, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, que a criança se descobre como indivíduo e ela começa a falar muitos nãos, né? Ela percebe que ela tem opinião. E ela é muito conhecida como Terrible Twos, porque é uma fase de oposição em que a criança começa a fazer muita birra. E a pessoa me perguntava, aliás, ela fez uma observação, né? Ela diz que quando ela vê os vídeos da Bia, ela não consegue imaginar isso acontecendo, a Bia fazendo manhas e birras, e ela diz que entende que para as pessoas que adotam Montessori verdadeiramente, essa fase passa com mais leveza. E aí ela me pergunta, isso daí é só a minha impressão? Porque eu sei que o Instagram é só um retrato bem pequeno, né, do dia, a gente não está vendo o que está acontecendo com a criança nas 24 horas, isso é só a minha impressão? Ela pergunta, ou realmente é assim que acontece? Então eu vim responder e eu vou usar os 3 princípios fundamentais de Montessori para responder essa pergunta que é muito bacana, muito importante. Então, para começar, ponto número 1 é que em Montessori você tem um adulto preparado. Quando eu falo em adulto preparado, eu falo de um adulto que estuda, de um adulto que entende sobre infância. Então, se você entende sobre infância, você vai saber que essa fase vai chegar para todas as crianças, né? E você não julga essa fase. Você não chama, a gente, os montessorianos, nós não chamamos essa fase de terrible twos, por exemplo. Então, quando você nomeia e você já dá um termo negativo para a fase, você quase que já está começando a reagir de maneira negativa a esse desenvolvimento natural da criança. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente não chama de terrible twos, a gente sabe o que está acontecendo com a criança, a gente sabe que ela está passando por um período muito importante do desenvolvimento, né? Se ela faz isso, se ela se impõe, se ela começa a falar não e ter opinião, significa que ela atingiu um marco muito importante do desenvolvimento que era esperado que ela atingisse nessa faixa etária. Então a gente entende isso e a gente não se opõe, porque nós sabemos da importância dessa fase. Então, para começo de tudo, ser um adulto preparado, entender de infância e reconhecer pelo que a criança está passando é o primeiro ponto para você ter uma abordagem mais positiva com relação ao famoso terrible twos. Então, se a gente entende que a criança está passando por um período em que ela se descobre como indivíduo, que ela está descobrindo a independência, que ela percebeu que ela tem uma opinião, quando ela fala não, ela consegue mudar o resultado de uma ação que está sendo feita normalmente ali com ela, né? Então, quando ela fala não, quer comer alguma coisa, ela come outra, ou ela simplesmente termina de comer, ou quando ela fala não por uma roupa, ela põe outra. Ela começou a entender ali, ela se separa agora da mãe, ela se entende como um indivíduo, né? E ela busca independência. Então, quando a gente sabe que a criança está buscando independência, buscando se afirmar como um indivíduo, buscando autonomia, e a gente oferece isso para ela, então o segundo princípio que ajuda a gente a endereçar essa fase do desenvolvimento é um ambiente preparado. Então, se eu sei que a criança está nessa fase, ela precisa de independência, ela precisa explorar o seu ambiente com autonomia, e eu ofereço isso para ela através de um ambiente preparado, isso também vai ajudar a endereçar essa fase. Então, assim, com um adulto preparado e um ambiente preparado, a gente tem, aqui na ponta nós temos o adulto preparado, o ambiente preparado, aqui em cima a gente vai ter a criança equilibrada, que tem as suas necessidades atendidas, né? Ela tem a sua fase do desenvolvimento compreendida e suportada pelo adulto e pelo ambiente. Então você tem realmente uma criança mais tranquila.
Uma criança que vai usar muito menos a palavra não, porque os adultos não usam não com ela. Por que a criança de 2 anos fala tanto não? Porque ela está recebendo não o tempo todo do adulto, né? Não mexe aí, não põe na boca, não pega, não pula, não faz isso, não faz aquilo. Em Montessori a gente não usa tanto assim a palavra não, a gente fala, ao invés de falar que a criança não é para ela fazer, a gente fala que ela pode fazer. Então, ao invés de falar assim, não joga comida no chão, a gente fala a comida é para comer. Se você está jogando, entendo que você está satisfeito e a gente retira o prato. Então a gente tem um approach, uma abordagem bem mais positiva com as coisas. Ao invés de falar não joga isso, a gente fala isso aqui fica no móvel, isso fica na mesa, né? A gente fala a mesma coisa, só que de uma maneira positiva. A gente fala o que ela pode fazer. Você quer jogar? Você pode jogar a bola. Então a gente evita bastante o não desnecessário, a gente deixa o não para ser usado nos momentos mais críticos, né? Quando a gente vê que a criança vai se machucar, vai machucar alguém, quando o perigo está iminente, a gente usa a palavra não, né? Então, a criança nessa fase, ela copia, né? Do 0 aos 6 anos, ela está essencialmente ali imitando o adulto para aprender a viver em sociedade. Então, ela copia o que a gente fala. Se ela está falando muito não, ela está ouvindo muito não. Se ela ouve menos não, ela vai falar menos. Então, para responder a pergunta dessa seguidora que mandou essa mensagem, a Bia não tem momentos de birra, se ela tem muito raro, se ela tiver muito raro. Normalmente, quando a gente se opõe, quando a gente contradiz ela, e é uma situação em que está colocando ela em risco, ou o ambiente em risco, outra pessoa em risco, e a gente precisa falar o não. Às vezes, nesses momentos, ela mostra, sim, uma resistência, mas não é nada absurdo, não é nada, assim, descontrolado. No geral, a Bia que vocês veem trabalhando nas atividades lá no Instagram, às vezes aqui no YouTube, é a mesma Bia, quase que o resto do tempo. É claro, ela é uma criança de 2 anos, então ela está em desenvolvimento, tem muitos comportamentos que são esperados para a idade dela, então ela chora quando ela quer uma coisa, muitas vezes, né? Ela briga com o irmão, então essas coisas são naturais. A gente não pode esperar que uma criança de 2 anos haja como um adulto, mas eu digo que sim, no geral, ela é uma criança mais tranquila. A gente tem uma leveza maior no nosso dia a dia, porque ela consegue praticar a fase de desenvolvimento em que ela está. Ela consegue ser independente, ela consegue ter autonomia, ela escolhe se ela quer ou não comer, né? A gente providencia comida para ela, claro, comida saudável, mas se ela vai comer ou não é uma opção dela. Ela escolhe as atividades que ela quer fazer no ambiente dela, se ela quer ou não fazer atividade. A gente oferece opções dela, você quer essa roupa ou quer aquela? Então, essas pequenas decisões, oportunidades de tomar decisão, saciam essa necessidade da criança de se afirmar como indivíduo, de afirmar a sua independência. Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Se vocês tiverem dúvidas com relação a esse assunto, que é bastante pertinente, como eu falei, daria uma aula muito mais comprida do que alguns minutos, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, ou vai lá no Instagram, fala pra gente o que mais você quer saber, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, até lá!